Agora a gente fala de educação. Escolas públicas do governo e também do município continuam aguardando a data para o retorno de aulas presenciais. Já as escolas particulares de São Luís estão autorizadas desde o dia 3 de agosto a voltar com as atividades presenciais. A maioria misturando o ensino remoto com a presença física de alunos e professores. Soares, e de lá para cá, as dúvidas de pais, gestores, professores e dos próprios alunos têm aumentado. As perguntas incluem desde protocolos de segurança, passando pela perda de conteúdos e direitos relacionados a pagamentos de mensalidades e taxas escolares. Nós reunimos alguns representantes que participam desse dia a dia e das orientações de acordos entre escolas e pais para debater os caminhos da volta às aulas durante a pandemia. A gente vai conversar com Douglas Pinto, que vai falar com a Associação de Pais e Alunos de Instituições de Ensino do Estado do Maranhão. Douglas. Então, Célia, os pais falam que falta um pouco mais de diálogo por parte das instituições de ensino, porque o que eles contrataram foi um tipo de serviço, o que está acontecendo é outro, por conta aí da pandemia, mas falta um pouco mais de entendimento, até porque os pais alegam que muitos tiveram prejuízos financeiros, principalmente nesse momento agora, que muita gente ficou desempregado, ficou até sem condições de pagar, mas não pode deixar o filho sem escola. E como é que está sendo essa conversa com as instituições de ensino? Está tendo realmente algum diálogo ou não? Infelizmente, não há assim, um diálogo entre pais e escolas há muito tempo no estado do Maranhão. Tá? É por isso que veio a criação da Associação dos Pais para lutar por isso. Nesse momento, o maior exemplo foi a pandemia, que no momento que mais se precisou, não houve a sensibilidade, foi preciso a aprovação de um projeto de lei na Assembleia para conceder esse desconto. Nós tivemos que recorrer à Justiça para mandar fazer o cumprimento disso, e mesmo assim, agora elas estão retirando esse desconto, mesmo tendo uma liminar vigente, que inclusive dá uma multa de R$2.000 por descumprimento, caso não seja dado esse desconto. Tá? Você ter a ideia, o decreto 35.897, no seu artigo 2º e no seu 8º, falava sobre a criação de um protocolo pedagógico com a participação dos pais e de uma comissão de saúde com relação à transmissão da Covid dentro do ambiente escolar. Mas nem isso houve a participação dos pais. Então hoje a gente conta com as informações das escolas. Se houver transmissão, quem vai nos informar é as escolas, e os pais não têm nenhum direito de participar e debater caso isso aconteça nas escolas. E em relação aos descontos, eles chegaram a ser aplicados, depois foram suspensos, como é que ficou? Isso, eles foram aplicados, depois foram suspensos. Em virtude do decreto 35.897 não ter sido reeditado, dando mais um prazo, e assim eles passaram a suspender os descontos de forma ilegal, iniciar as aulas, como eu disse, não criar a comissão de saúde, não discutir o protocolo pedagógico com os pais. Era o critério para o reinício. O decreto, ele não obrigava as escolas a reiniciar. Ela possibilitava o reinício com a discussão com os pais. Quem não fez isso está de forma ilegal. Se está de forma ilegal, ele não poderia nem suspender o desconto. E mais, nós não contratamos ensino híbrido nem ensino remoto. Nós contratamos presencial, e isso necessita uma repactuação contratual, e as escolas devem conceder isso para os pais. Isso, até porque existe um contrato que não tinha como adivinhar o que ia acontecer futuramente. Então, tudo teria que ser conversado. Tanto os pais como as escolas tiveram prejuízo na pandemia. Tá? Nós tivemos pais que ficaram desempregados, tiveram suas empresas fechadas, salários diminuídos, e a gente não viu a sensibilidade das escolas nesse momento mais importante. Né? Então a gente pede, nesse momento das escolas, respeito, sensibilidade e cumprimento do CDC. A comissão de saúde seria fundamental nesse momento? Com certeza. Para você ter ideia, quando você comunica que houve um caso de Covid, automaticamente a escola tem que fechar. E isso traz um prejuízo, traz um estresse para o empresário. Então, qual é a garantia que ele não vai comunicar? Veja só, nós estamos falando de São Luís, 3 grandes escolas comunicaram. E as do interior, que não tem a mesma estrutura, que não tem a fiscalização, quem está fiscalizando tudo isso? Por isso que era importante a participação dos pais nesse processo. Isso, agora a preocupação, lógico, todo mundo, o caso de coronavírus numa escola, afetando crianças, adolescentes, isso daí deve gerar um pânico muito grande. A gente sabe que a pandemia se alastrou, muita gente pegou,
Mas muita gente está se protegendo há muito tempo, está dentro das suas casas e justamente essas crianças ou adolescentes podem se contaminar e ainda levar para dentro de casa. Sim, não há você não pode dizer que o protocolo providenciado pelas escolas, que nós não tivemos conhecimento, ele vai garantir 100%. No momento da merenda, ficam todos dentro da sala de aula, tiram a máscara e vão lanchar. Ali há transmissão. Então eles não podem garantir, e é isso que nós pedimos nesse momento, que as escolas que estejam funcionando, os profissionais deveriam ter sido, no mínimo, testados. Quando isso aconteceu no Amazonas, em 2 dias, 162 profissionais de educação estavam positivos para o Covid. Então, isso não aconteceu nas escolas particulares, nem para alunos, nem para professores. Tá? Então, pode sim acontecer uma transmissão. Nós já tivemos vários professores que faleceram por Covid, tá? E a gente não espera isso acontecer também com vários alunos. Então, tem que ter uma responsabilidade nesse momento. Eu acho que a educação e a saúde não pode estar aí abaixo do financeiro, né? Como tem acontecido. Então a gente pede aí que as escolas tenham sensibilidade e dê essa possibilidade dos pais de que cumpra o decreto e aí criem a comissão de saúde para que a gente possa discutir e aí verificar o melhor momento para o reinício das aulas. Sem a participação dos pais, vocês acreditam que está havendo omissão? Pode acontecer. Por que é que não deixaram os pais participar? Não é estranho? Deveriam ter deixado. Então, nesse momento, a gente pode dizer que pode sim existir uma omissão, já que não quiseram a participação dos pais. Qual era o medo que teria dos pais participarem, dos pais comunicarem aos demais e suspenderem as aulas? Pode ser. Agora você falou da falta de diálogo. Em relação à questão do pagamento das mensalidades, o ensino remoto, o ensino híbrido, muita gente perdeu o emprego, não vai ter condição de pagar. Isso não vai acabar gerando aí um problema futuro para as escolas não vão poder arrecadar esse dinheiro todo, né? Porque muita gente vai ficar inadimplente. Com certeza. A inadimplência ela só tende a aumentar mais ainda com a falta de diálogo com os pais, tá? Porque é um momento de dificuldade para todos. Quem está podendo pagar, está pagando. Agora, quem não pode, nós temos que tentar uma negociação. É um momento de perca, como a gente falou. E assim, os pais já vinham tendo prejuízo, foram adotados vários materiais extracurriculares no início do ano, a exemplo do bilíngue, que virou notícia nos meios de comunicação, e que ainda hoje não teve uma decisão por parte da Justiça, que causou prejuízo absurdo aos pais. Os materiais custavam para uma criança de ensino maternal 1 em um colégio R$ 2.457, ou seja, não sabe nem português, já ia aprender inglês com um material caríssimo, superior das universidades. Quando foi se ver o que era o material, estava embutido serviços, estava embutido adequações de espaço de escola, entre outros, ou seja, burlaram a planilha de custo. Eu me lembro, exatamente porque a gente participou, inclusive, dessa reunião lá no Ministério Público, a gente, inclusive, informou aqui na TV Mirante. Muito obrigado, a gente conversou com o Marcelo Freitas, que é presidente da Associação de Pais e Alunos de Instituições de Ensino do Maranhão, essa instituição que foi criada exatamente porque tem muitas demandas aí, como ele falou, né, de situações que acontecem aí na relação entre pais e escolas aqui em São Luís, e no Maranhão todo, né, instituições de ensino particular. Soares e Célia, com vocês aí no estúdio. A gente continua, então, falando desse assunto aí, porque, de acordo com o PROCON, 6 instituições de ensino já foram multadas, no total que ultrapassa R$2 milhões. O que a gente percebe das escolas, eu falo a gente, órgãos de defesa do consumidor, Ministério Público, Defensoria, a gente está dialogando com as escolas desde o início da pandemia. Existia uma série de reuniões antes para a suspensão e não se chegou num acordo. Aí foi feita uma ação civil pública pelo Ministério Público e Defensoria para essa revisão, para essa redução de mensalidades na época da suspensão das aulas. A gente conseguiu, aí veio a lei, em seguida o juiz ratificou a defesa, manteve o desconto sob pena de multa. Algumas instituições, no caso faculdades, foram multadas por descumprimento a isso. E agora o que acontece? A gente talvez chegue ao ponto de ter que judicializar novamente para essa revisão contratual acontecer, porque existe a figura da intransigência das escolas. Elas postergam a decisão e os pais terminam sendo reféns, porque tem a obrigação de manter o filho matriculado e elas aproveitam dessa situação para não negociar. Nós pedimos um posicionamento do Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino do Estado do Maranhão. O SINEP
não comentou as multas nas escolas e nem os acordos para descontos nas mensalidades. Sobre o retorno das aulas presenciais, o sindicato disse que se reuniu ontem e que cada instituição de ensino tem autonomia para decidir sobre o retorno das aulas presenciais. O sindicato informou ainda que elaborou um protocolo de segurança sanitária com recomendações às instituições de ensino com consultoria médica especializada. O documento inclui medidas específicas para as famílias dos alunos, para os cursos de graduação da área da saúde, além de medidas educativas, limpeza e desinfecção dos estabelecimentos.